Então, bom dia mais uma vez, 31 de maio, 8 e pouco, começando a aula de Arc. Pessoas, eu tô falando baixinho porque o pessoal tá dormindo aqui em cima, tá? Então, qualquer coisa que estiver muito, muito baixo, só me sinalizarem, tá? Pode mandar texto que agora eu tô no computador. Talvez vocês vão ouvir a ventoinha, tá? Porque é muito fechado, mas qualquer coisa só me sinalizarem. Eu vou tentar, como na aula passada não deu muito certo esse negócio de quadro e projeção, eu vou tentar sempre separar a partir de agora a aula de computador, que é como a gente vai fazer aqui, de comandos, etc., de aula de quadro. Aos poucos a gente vai vir cada vez mais para cá, né, para ficar mexendo com comandos e tal, e aos poucos a gente vai abandonando o quadro. Mas sempre que precisar de alguma teoria, a gente volta para lá, beleza? O que eu quero ver com vocês hoje, principalmente, é a gente mexer no terminal, dar uma navegada, ver os diretórios, etc., para a gente poder se localizar. Como vocês disseram nas outras aulas, que vocês quase nunca mexeram com Linux, quase nunca mexeram com terminal em geral, então hoje, a aula passada a gente fez a primeira conexão, hoje a gente vai dar uma navegada e eu quero mostrar algumas pastas importantes para o projeto e que tem a ver com o sistema, beleza? Então peço que todos vocês conectem aí na máquina. Eu não estou usando o Google Chrome, que, como eu já tinha falado, eu tenho problema aqui para processar tudo, então eu abri um terminal normal. Até quem quiser usar o boot, né, quem está no Windows ou quiser usar direto a extensão, gente, à vontade, tá? É só porque eu abri esse terminal, esse aqui, para eu poder trabalhar, certo? Então eu já tenho um terminal aqui na minha máquina e aí eu só vou lá fazer a conexão, né, o SSH, usando meu usuário do Resine, já tem a minha chave no lugar certo, assim como teria na extensão. Então, por favor, todos conectem aí na máquina 91.36.8.48, que a partir de agora a gente tem que trabalhar lá. Beleza, pessoas? Então, por favor, todos conectando. Só para ver se todo mundo está ok. Deixa eu ver. Beleza, o pessoal já está se conectando. Eu vou prosseguir, gente. Qualquer coisa, vão me mandando mensagens. Eu estou com a janela do Discord aberta. Pode mandar texto que eu vou acompanhando, beleza? Gente, antes de mais nada, o que a gente tem que entender sempre é que a gente sempre vai estar em cima de algum diretório e a gente tem que começar a navegar por ele. Depois eu vou botar o link do Guia Foca, mais o iniciante, mas eu gosto muito de fazer uma analogia, porque esse tipo de experiência que eu tenho para terminal, para quem está começando um terminal, que não está habituado com ele, é que a gente tem que caminhar para um labirinto, então a gente tem que começar a exercitar a memorização, onde é que a gente está caminhando. A gente até pode mudar depois, se vocês quiserem, essa informação. Tudo que está aparecendo, etoresine@telearc, na verdade, apesar de estar muito codificado aqui, porque ele deixa colorido, ele deixa mais bonitinho, é que a gente pode colocar o nome completo do diretório, a gente pode dizer exatamente onde a gente está, em que pasta a gente está navegando, ok? Mas, se a gente fosse caminhar, vocês podem ver que o terminal ali, o barra, ele está mudando ali a terminologia. Eu só vou dar às vezes o Ctrl L para limpar a tela, então, pessoas, por favor, todos caminhem lá para a pasta principal, porque eu preciso, antes de mais nada, mostrar toda essa estrutura aqui. Então, só deixar o comando ali. No caso do Linux, como eu tinha comentado para vocês, todos os arquivos eles podem ficar espalhados. Então, quando eu dei um cd espaço barra, eu fui para a pasta principal, o ponto raiz de todo o sistema, e aí eu consigo ver toda a estrutura básica que tem desse sistema. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas, mas só para ilustrar como é que é feita a divisão. Aqui nós temos algumas pastas que são importantes, então tem o bin de binários, então é normal quando a gente for ver, porque a gente vai ter pastas onde a gente vai ter documentação, manuais, é, um programa não é só feito pelo seu executável, então é bastante comum ele ter um executável, ele tem as suas bibliotecas, ele tem uma documentação correspondente para que a gente possa, assim, né, saber como é que o programa funciona. Então sempre é bom ter uma documentação. E aí tem vários outros arquivos, arquivos compartilhados, arquivos de configuração. Então, ao falar dizendo que eu instalo um Chrome, eu instalo um Firefox, eu instalo algum outro aplicativo, como o nosso próprio chatbot, vai ser bom que a gente consiga instalar vários programas, vários arquivos que vêm junto. Aqui no caso, o bin, até a gente pode até caminhar para o bin. Minha tecla C está com problema, como eu tinha falado para vocês, pessoas. É,
E aqui eu já quero falar a primeira coisa. Ou a gente dá o comando completo, que é o que se diz de endereço absoluto, onde eu tenho que colocar o endereço completo dele. Então, por exemplo, a minha pasta pessoal é barra home barra Etorresini. E aqui no caso eu tenho que colocar barra bin, certo? E aí, sempre o PWD para saber, né, para me orientar, eu coloco o barra bin, ou eu vou fazer isso de uma forma relativa. A partir do ponto onde eu estou, eu só vou colocar um subdiretório, sub-subdiretório e assim segue. Para eu poder chegar no mesmo lugar, seria o equivalente eu fazer assim. Então, ou eu coloco o nome completo barra bin, ou eu tenho que ir no barra e depois entrar no bin. E aí eu vou conseguir chegar no mesmo lugar, certo? Então, isso é o primeiro ponto, tá? Que é o que eu acaba criando confusão no começo, que é uma navegação de uma forma absoluta, eu coloco o endereço completo de onde eu estou, ou eu vou fazendo isso de uma forma relativa, eu vou entrando item a item. Deixa eu mostrar um outro exemplo, só para ilustrar. Eu posso ir para o barra, eu posso ir para o home, CD de Change Directory, tá? É muito comum vai ser a abreviação desses comandos para uma ou duas letras, tá? Para só que fique mais rápido digitar. Então esses acrônimos, essas abreviações, elas vão aparecer bastante, mas o que normalmente a gente sempre tem que lembrar é que são esses verbos imperativos. é, no inglês, não lembro se tem imperativo, mas esses verbos no inglês são ações que a gente quer que o sistema faça. Aqui no caso, eu vou para Etorresini, então aqui eu tenho barra home barra Etorresini, certo? Por uma questão de permissão, vocês não vão conseguir entrar na minha pasta, mas vocês conseguem entrar cada um na pasta de vocês. Ou se vocês quiserem ir mais uma vez para o barra, né? Eu estou mais uma vez no barra, então eu posso ir para barra home barra Etorresini, certo? E eu vou chegar no mesmo lugar. Então, primeira coisa, pessoas, para ficar claro na aula de hoje, é essa navegação relativa e absoluta, onde eu posso colocar o nome completo ou só um nome simples, ok? Pessoas, eu vou falando e digitando, etc. Então, se vocês quiserem digitar junto ou quiserem só observar, sintam-se à vontade. Vou dar sempre preferência que vocês digitem juntos para irem praticando. Como eu estou à distância, e eu não consigo ver as telas de vocês, eu não sei se o meu ritmo vai estar bom, vai estar lento, rápido, devagar. Então, se eu estiver falando muito devagar, muito lento, pode me sinalizar ali no chat de aulas, só para eu ir me orientando, beleza? Eu sempre vou avisar quando vou limpar a tela, né? Porque vou perder toda a informação como eu estou fazendo agora. Então, mais uma vez, só para ilustrar, tá? Eu quero listar, então, ó, eu quero ls, eu vou listar o que tem dentro dessa pasta, e aí vocês podem ver ali, tem o bin, o boot, o dev, etc, etc. Dessas, então, de novo, quero chamar a atenção. O bin, normalmente, são de binários, são de executáveis, são de programas que são compilados, e eles já estão no seu formato binário para serem interpretados pelo sistema operacional. São arquivos que, ao serem carregados pelo sistema, ele já vai ser executado como se fosse um programa. Eu até vou entrar aqui só para ilustrar um deles. Vou digitar um ls, tá, gente? Provavelmente vai correr a tela e vai ter bastante coisa. Claro, se eu quiser pegar, por exemplo, vamos ver o comando que se chama yes, que é um comando muito simples que ele sempre vai retornar um valor positivo, que seria o yes, ou mesg, ou mkdir, ou qualquer coisa. Então, peraí. Se eu fizer o cat, o yes, eu vou apresentar na tela todo o conteúdo binário, que não vai ser compreensível. Eu até prefiro que ao invés do cat, colocar um programa que se chama More, que ele vai mostrar isso de uma forma paginada. Ele mostra na tela, aí eu aperto espaço, ele mostra mais um pouco, como se eu estivesse mostrando de pedaço em pedaço, ao invés de fazer em uma corrida só. E qualquer coisa, se der um erro, eu consigo dar um Ctrl C ou um Q de kit para cancelar a operação, tá? Claro, ele vai mostrar que não é um arquivo de texto, ele não consegue apresentar isso na tela, ele vai me proteger, coisa que antigamente não faria, mas só para vocês terem uma ideia, que se eu tentar abrir ele, né, deixa eu ver se eu tenho algum editor, eu tenho o Nano, tá? O Nano é um editor de texto, depois, se vocês quiserem eu posso usar outros editores, eu particularmente gosto muito do VI, mas só para vocês verem, se eu tentar abrir, ele vai abrir isso, tá? Ele já está em formato binário, então não tinha nada que eu possa fazer, até se vocês olharem ali embaixo em vermelho vai estar escrito: o arquivo cat não é gravável.
Ou seja, eu tenho permissão de leitura, mas não tenho permissão de execução. Lendo o menu ali embaixo, eu sei que Ctrl X eu vou sair dele. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo com o Sketch. Vocês podem ver que ele, claro, ele está aqui em verde para destacar que não é executável, mas não é a cor que o define. O que define é isso aqui. Então, o dono do arquivo, que é o root, ó, o root é o dono do arquivo, ele vai ter permissões de leitura, escrita e execução. O grupo, que é o root, vai ter permissões de leitura e execução. E os outros, que são o Jobim 4, né? Porque eu sou o usuário e Torresini do grupo professores, então não sou nem o dono nem o grupo, eu vou me encaixar nessa terceira categoria. Ainda assim eu consigo ler o seu conteúdo e poder executar. Então eu posso, eu usuário e Torresini dentro desse sistema, rodar o comando cat para outras operações. Claro, mas se eu abrir um editor de texto e tentar alterar o seu conteúdo, eu não vou ter essa permissão. Então, por isso que o Nano já mostrou que o arquivo não é cravável. Eu posso ler o seu conteúdo, mas não posso alterar. E isso vai acontecer com vários desses outros arquivos. Vou aqui só o ls mais uma vez, então vai rodar a tela. Muitos desses programas, eles são sempre nesse formato. Praticamente todos aqui nessa pasta, porque são os comandos principais do sistema. E como eu falei para vocês, não adianta a gente tentar decorar o que cada um deles faz, mas ao invés disso, tentar se habituar e sempre entender que quando a gente quer realizar alguma operação, a gente sempre tem que lembrar nessas ações em inglês, e quase sempre são acrônimos ou abreviações. E aí, quando a gente vai procurar, fica mais simples. Vou voltar à pasta principal. Aqui eu vou fazer uma caminhada relativa, então se eu posso caminhar para minha própria pasta, eu vou ficar no mesmo lugar. Então, quando a gente está falando em árvore, eu posso ficar na mesma pasta com essa referência de ponto. O ponto significa o próprio diretório, e aí eu posso navegar para a pasta superior, que é ponto, ponto. Quando eu estava falando essa questão de analogia, é que esse exercício de navegar por texto seria equivalente àqueles jogos de labirinto, onde eu tenho que caminhar por vários caminhos e tentar sempre lembrar qual é o caminho de origem. Então, esse é um exercício mental que eu peço que vocês façam, que fica muito mais fácil para a gente fazer essa navegação. Eu sempre lembrar onde eu estou, para poder depois fazer ou caminhada absoluta ou caminhada relativa. Então, mostrei essa pasta bin, que são os executáveis, boot, que são os arquivos. Aqui, olha, é só para mostrar melhor as informações. Então, esses são os arquivos que são carregados durante o sistema, como eu tinha falado para vocês. O kernel, mais especificamente, deixa eu só pegar a versão dele. Ó, eu estou na release, então eu estou na 4.19.16, então 4.19.16. Então, este arquivo de 5 MB e pouco, esse é o kernel. Ele é o núcleo de todo o sistema operacional, onde ele vai fazer a abstração do hardware e vai apresentar isso para a gente de uma forma muito mais simples. Todas as operações de acesso à memória vão ser através de arquivos. Seja um arquivo serial, seja outros arquivos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse arquivo de 5 MB, na hora que ele é carregado em memória, ele já vai se comportar como kernel, já vai executar suas ações. E, claro, se eu tivesse poder de uso de administrador e eu apagasse esse arquivo, ele vai ficar apenas em memória, e ao reiniciar o sistema, ele já não vai ter mais kernel, e aí eu teria que ou pegar uma versão anterior, né, porque normalmente é boa prática ter uma versão de backup que fica ali, caso eu tenha alguma falha. Certo? E o que eu tinha falado para vocês é que eu tenho aquele sistema de arquivos mínimo para poder carregar o BusyBox, eu acho, não sei se vocês lembram da última aula, que é esse init.rd, é uma init run disk, onde então eu tenho um kernel, eu tenho um sistema de arquivos mínimo e eu posso carregar os, o básico do básico do básico. Drivers de placa de disco, de placa de rede, alguma coisa para ter conectividade, para começar a trabalhar. Então, o barra boot para a gente, que uma vez que está com o sistema operacional já rodando, dificilmente a gente vai fazer manutenção manual. É muito mais comum a gente estar trabalhando isso através da instalação de novos kernels que vem daí todo esse pacote de um system app, que depois a gente vai entrar com detalhes, config, etc. Se a gente quiser personalizar o nosso kernel. Como a gente já está com o kernel já mais adaptado para esse cenário aqui que a gente está trabalhando de máquina virtual, muito provavelmente nessa disciplina a gente não vai mexer, tá?
a gente vai estar se preocupando com outras coisas. Vou voltar então aqui para a pasta raiz, que eu vou entrar agora nessa pasta dev, e essa pasta dev que vai me ajudar bastante nas explicações de como a gente encara os arquivos de uma forma abstrata, seja ele o tipo de hardware que a gente vai mexer. Então, eu estou aqui na pasta dev, vocês podem ver que as permissões elas já mudam bastante, porque depende muito do que a gente vai fazer. Quero chamar a atenção, por exemplo, o SDA, que né, é o SCSI, o Serial Disk A, o primeiro disco que temos. Então, vocês podem ver que aqui a permissão é bem diferente. Ó, tem um B aqui na frente, B de bloco. Então, para acessar esse dispositivo, eu vou pegar de blocos em blocos. Eu não vou pegar de byte em byte, como serial. Não vou ler de qualquer jeito, eu sempre vou pegar de blocos em blocos, como se eu estivesse fazendo uma operação de containers em navios, alguma coisa assim. Não vou fazer isso de uma forma tão simples. Quando eu quero ler caractere, então ao C aqui no comecinho, isso aqui é um relógio de tempo real. E deixa eu ver que temos também aqui ó, PPP, de point-to-point protocol, né, quando eu quero fazer aquela comunicação serial. Então tem várias coisas, mas o que eu quero chamar a atenção de uma forma geral é que esse barra dev, ele está abstraindo todo o hardware que tem no sistema. Então eu posso abrir um console, eu posso ler o CD-ROM. Então uma forma de eu ler, ó, tá vendo o CD-ROM? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó, cat CD-ROM, e eu leria o CD-ROM. E aí eu posso copiar então o seu conteúdo, eu posso pegar o que tem dentro do CD-ROM e fazer um backup, por exemplo. Claro, gente, isso aqui é uma máquina virtual, eu não tenho a mídia CD. Se eu tivesse com o CD lá dentro, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer uma cópia do seu conteúdo. Tem outras formas, mas só para ficar sempre claro, eu posso operar esse hardware de uma forma abstrata como se fosse mais um arquivo. Isso é uma coisa importante, a gente entender que tudo isso que a gente está navegando aqui no sistema é arquivo, ok? Tanto é que se eu entrar aqui no etc, que provavelmente a gente vai ficar a maior parte do tempo aqui no etc, é onde fica a configuração do sistema, um monte de coisa. E aqui eu quero chamar a atenção para 3 arquivos, o ASWD, o Shadow e o Group. Esses são os arquivos que a gente viu na aula passada, onde o Group, nós vamos ver o grupo de usuários, então ali vai ter os professores, alunos, o root, o staff, etc., onde a gente vai depois fazer essas permissões, e o PassWD e o Shadow, onde estão as informações públicas e privadas dos usuários, tanto é que, como vocês podem ver, as permissões elas mudam para informações públicas das informações privadas, certo? Então, mais uma vez, vocês podem ver que o root ele tem muitos poderes dentro do sistema, mas o usuário não. E não só o usuário então resine como os usuários de vocês, depois a gente vai agregando funcionalidades, dando permissões para vocês poderem operar mais no sistema. Claro, como é um sistema compartilhado, algumas permissões não vão estar disponíveis, mas boa parte do que a gente for precisar para rodar o nosso chatbot, para ficar rodando como se fosse um serviço, aí tudo bem. Tanto é que já navegando aqui, tem o systemd, que eu tinha explicado para vocês lá na parte de boot. Então tem uma subpasta que é o system, desculpa. Então para quem quiser navegar direto é cd espaço barra etc barra systemd barra service system. Ou aí a gente vai colocar os nossos arquivos aqui, já tem alguns, por exemplo, inclusive um que eu quero mostrar, o SSH. O SSH ele está rodando porque o arquivo que define o serviço, para a gente poder fazer essa conexão remota, está aqui descrito. Então, se eu pegar o SSHD, claro, não vou entrar em detalhes no arquivo em particular, mas eu só quero apresentar ele. Aqui eu descrevo como é que é o comportamento, então eu descrevo a unidade, informações, etc. Aqui eu defino o serviço, ou seja, qual que é o executável, como é que ele reinicia, qual é o problema, quais são as permissões e qual a sequência que ele vai carregar. Então ele para eu ter um sistema considerado multiusuário, um sistema que está operando em rede de forma multiusuário, é necessário que eu tenha um SSH rodando para criar essa relação de dependência. Para que o sistema seja considerado funcional, eu preciso ter o SSH rodando. Então ele vai lá e roda o SSH para que tudo esteja no ar e operando normalmente. Beleza? Mas isso depois a gente vai fazer lá na documentação do próprio RBot, que provavelmente vai ser a implementação do Python que a gente vai usar.
já tem um arquivo que descreve, que é mais ou menos a sequência que depois a gente vai definir, mas isso aí é lá para frente. Eu vou voltar mais uma vez lá para o barra, sempre lembrando, pessoas, dar uma navegada, conhecer um pouco. Então aqui no home, vocês vão ver que tem as pastas de todos os usuários. A menos que vocês queiram dar alguma permissão especial, eu coloquei, acho que por padrão, todo mundo está com 700. Significa que cada um tem um espaço reservado, como se fosse o quarto privado aí para vocês poderem guardar o seu conteúdo. No meu caso é só o usuário Torresino, que pertence a um grupo diferenciado de grupo, mas todos vão ser diretórios onde o dono do arquivo pode ler, executar e gravar, e os demais não podem ter acesso. Então, se eu, usuário, tentar, por exemplo, a pasta do Vitor, é permissão negada, beleza? Então, nem o usuário do Resine deve ter nenhum privilégio exclusivo, claro, a menos que ele esteja o root, mas como eu sempre falo, o root tem amplos poderes no sistema. Beleza, pessoas, aí tem outros arquivos, MIDI, MNT, não vou entrar em detalhes um a um, mas eu quero chamar a atenção em alguns principais. Do boot, do dev, aqui do proc, acho que é legal mostrar para vocês, tá? Porque no proc eu estou fazendo uma leitura de como está representada a memória do sistema. Então ele está mais ou menos mostrando para mim como é que tem isso. E aí eu tenho várias informações que por enquanto, claro, não são, não são muito úteis para a gente. Vocês não tiveram ICO, que viram interrupções, a forma como o sistema opera, né? Como é que a placa escreve, avisa, manda uma interrupção, escreve na memória, etc. Então isso muita coisa a gente infelizmente vai abstrair porque a gente está trabalhando à distância e não viu toda a parte de hardware, mas só para ilustrar, o IOPorts, por exemplo, ele define quais são as áreas de memória para dizer quais são os dispositivos que vão estar acessando e gerando interrupção, porque no sistema ele está trabalhando, o processador está trabalhando e alguém pode interromper ele para notificar que tem alguma coisa chegando. No caso, por exemplo, de uma placa de rede, chegou um pacote, né, chegou um quadro de dados e ele vai mandar para o sistema operacional para notificar que tem um pacote, que tem uma informação que é para ele poder processar e, né, poder trabalhar em cima do pacote, em cima do seu payload. Então ele vai gerar uma interrupção para notificar o sistema operacional. E o sistema operacional para de trabalhar, atende essa interrupção para ler o pacote que veio da rede para mandar para as camadas superiores, né? Camada de rede, camada de transporte, aplicação, por aí vai. E aí eu tento no conjunto para saber quem é mais prioritário, o que é mais importante. Claro, o teclado e até o próprio mouse são prioritários em relação a outras coisas. Então, mesmo que a máquina esteja muito lenta, eu ainda consigo digitar comandos para poder fazer a manutenção. Certo? Então, por enquanto, pessoas não tem muito o que fazer aqui. A gente dar uma navegada. Então, só para fechar, tem o var, que é uma pasta onde tem deixa eu melhorar aqui a apresentação com "-l". Tem uma pasta onde aqui eu vou colocar vários arquivos e depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que a gente vai ter principalmente log, que a gente vai guardar o registro dessas ações do sistema, quem fez login, quem fez logout, quem ficou conectado, quem está no ar, quem está operando, etc. Tanto é que tem um comando de vários outros, que last, por exemplo, que ele vai lá no log, vai ver quais são os últimos usuários, qual foi ver a última vez que alguém se conectou. Ó, então ele vai me mostrar o registro, ó, o Heitor Resine, Gustavo, Bruno, Beatriz, e ele vai indicando hora por hora desses usuários que se eles estão conectados. Então, por exemplo, o Bruno, ele conectou às 8h18 e depois ele conectou mais uma vez às 8h18 e aí sim ele está conectado, permaneceu ali. E aí tem vários outros usuários, então só para vocês ficarem com registro. Se quiser também tem um last log, mas como eu falo sempre, pessoas, são comandos para a gente ir se habituando, não é para decorar nenhum deles. Talvez o único que eu vou pedir para vocês hoje se lembrarem é o CD, e deu, acabou, só para vocês irem mexendo. Por exemplo, last log, um outro que ele vai dizendo quando assim, o Guilherme nunca conectou, o Gabriel, o Gustavo,
Enfim, pessoas, são comandos, mas eles são baseados no logo do sistema, certo? Então, por aqui. É, pessoas, até aí alguma dúvida? O ritmo tá bom, tá tranquilo? Eu vou falando e digitando, então se alguém fica só observando, pode ser que ajude. Se vocês ficarem digitando, tá funcional, tá bacana ou não? Como é que tá? Pessoas assim, não? E aí, gente, como é que tá? Vocês estão por aí? Deixa eu ver se tá gravando também. Pessoas, por favor, uma opinião. Ritmo tá bom? Tá, beleza. Então, só para fazer então essa relação de arquivo, de saltar para arquivo, para executável, etc., eu também quero criar um arquivo, só para mostrar, por exemplo, que eu consigo, eu tenho o comando ls, né, então vou entrar. Ah, eu tô com as chaves de vocês aqui, meu Deus do céu, tenho que apagar elas, espera aí. Então, ó, eu tô com um ls, então se eu quiser eu posso apagar todas as chaves de vocês, que não tem necessidade de eu estar com as chaves de vocês aqui, né, não precisa estar no sistema. Então, ele vai ficar perguntando uma por uma. Então, para não ficar perguntando, ele simplesmente vai colocar um "-f", para forçar. E aí ele simplesmente vai lá e apaga tudo. Porque eu não preciso das chaves de vocês. Eu tenho um backup e tá rodando em outro lugar. Tá? Mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero um vazio. Eu quero, gente, criar um arquivo de texto só para a gente começar a entender essa lógica de um arquivo virar executável, fazer essas manipulações, tá? Essa primeira meia hora ele foi para a gente fazer navegação. Quero pegar essa segunda meia hora para entender um pouco como é que é o arquivo de fato. Eu vou usar o Nano, que como eu disse, é um editor muito mais fácil de usar e à medida que a gente for usando, se vocês quiserem, depois posso apresentar o VI, mas, gente, o VI ele tem uma curva de aprendizado muito extensa. É um editor que eu adoro trabalhar, mas eu demorei bastante tempo para me habituar a ele. Peraí que alguém mandou mensagem, vamos ver. Vai terminar. Ah, ok. Beleza. Obrigado, Lucas. É sobre o ritmo da aula mesmo. Gente, eu vou criar o meu primeiro programa, tá? Então eu vou aqui no programa, eu quero editar um programa que eu só quero que ele faça, por exemplo, ele rode o comando date e ele rode o comando uptime. Tá? O comando date, como a gente viu na aula passada, ele só diz a hora que está no sistema e depois ele vai dizer quanto tempo ele está rodando. São comandos só para a gente ilustrar, são comandos pequenininhos, só para a gente entender que eles podem rodar ao mesmo tempo, ok? Então só tem isso aqui. Vou sair, vou salvar esse arquivo. Então, de novo, pessoas, aqui está o meu arquivo programa. Vocês podem ver que ele é um arquivo de texto. Ele foi criado pelo Heitor Resini. O Heitor Resini pode ler e escrever. Então, se eu quiser ver o seu conteúdo, né, com cat, eu posso ver que ele apenas é um date. E tem as linhas, né, a primeira linha date, a segunda linha uptime, ponto final. Outras pessoas, se quiserem, podem inclusive ler o seu conteúdo, né, quem for do grupo professores e quem for dos outros. Não tem nada demais, mas eu não consigo executar esse programa, né? Porque eu não tenho permissão de execução. Para que eu possa transformar ele num programa, já que ele é um mero arquivo de texto, eu tenho que dizer que alguém tem que interpretar essas linhas para que possa depois executar. E aí, justamente o que eu vou precisar é alguém que faça justamente isso, que é um interpretador, um shell. O shell sempre vai pegar um arquivo ou vários arquivos, vai interpretar, vai ver se tem um arquivo que executa. Então tanto é que o date which ele vai dizer onde está o executável, tá? Então date é um arquivo que ao ser carregado em memória é um executável. User bin date, opa, date. Vocês podem ver que o date ele é um executável. Se eu procurar pelo comando uptime, né, o which vai dizer onde está. Sim, ali está ele. Então, user bin uptime, ele também é um executável,
mas o meu programa não é o executável. Então, eu quero que um programa chame outro programa, né? O programa chame date, o programa chame uptime e rode isso numa sequência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu programa é dizer quem vai interpretar ele. Aí eu preciso dizer com sustenido, ou hashtag, né, sustenido, exclamação, eu vou dizer quem vai interpretar esse meu programa. É dessa forma que eu especifico aqui no sistema. Então, vai ser muito comum a gente, quando estiver trabalhando com scripts, que são esses programas interpretados, feitos pelo operador do sistema, onde a gente vai colocar sempre sustenido, exclamação, e aí eu vou dizer quem vai executar. No caso, vai ser o barra bin, barra bash. O barra bash de shell já é um programa destinado para isso. Ele vai pegar um arquivo texto, ou seja, vai pegar o resto deste arquivo, vai pegar cada uma das linhas, vai ver que a linha é um programa, vai carregar a memória e vai executar ele. Então, sair daqui, salvar, certo? Então, mais uma vez, o meu programa aqui está, né, barra bin barra bash, que vai ter o date, o uptime. Só que eu preciso também da permissão de execução. Então eu vou mudar as permissões. Change mod, eu vou chmod, change mod, mod de modificar as permissões do arquivo. Esse comando não faz muito sentido, né, que eu vou mudar as modificações, mas é um dos comandos que para mim não faz um nome, não é muito claro, mas é que ele pode ilustrar bem o que eu quero fazer. Que eu quero fazer com que apenas o Ederson possa executar esse comando. Então ele pode ler, escrever, executar, ou seja, 4 mais 2 mais 1, né? Ler, escrever, executar, né? 4 mais 2 mais 1 dá 7. E eu quero que as outras pessoas não possam fazer absolutamente nada, ou elas possam apenas ler o seu conteúdo. Então elas só podem ler. Então, ler, escrever, executar, 4, 2, 1. Então 7, 4, 4. No meu arquivo programa. E aí agora sim, eu tenho um arquivo que ele tem poder de execução, né? Eu, usuário Torresini, posso executar o seu conteúdo. Transformei o meu mero arquivo de texto num programa interpretado, e aí depois eu tenho que especificar quem irá interpretar, que vai ser o bash ou qualquer outro shell, tá? Gente, de novo, a gente precisa lembrar que a gente tem que ver de uma forma exaustiva, mas não existe um único shell disponível. Tem vários, tem o mais complexo, o mais simples. E aqui eu quero mostrar o mais comum de todos, que provavelmente vai estar em qualquer Linux se vocês forem trabalhar. Então a ideia é, ele vai pegar as linhas posteriores, ele vai pegar o date e ele vai pegar o time. Então se eu quiser fazer isso, eu posso dizer que de uma forma absoluta, ó, eu posso rodar ele de uma forma absoluta. Aí eu dou o nome completo dele, barra home, barra torresine, barra programa. Ele vai lá e vai rodar os dois comandos na sequência. Primeiro ele vai rodar o comando date, né? E depois ele vai rodar o comando uptime nessa sequência. E assim ele vai fazer isso de uma vez só. Então se eu rodasse o comando date, ele vai me mostrar a data, né, com todas as informações, que a gente pode mostrar a data de uma forma diferente. E depois vem o comando uptime, que ele diz que há quanto tempo a máquina está ligada e quantas pessoas estão ali, quanto tempo está ligado e quantas pessoas estão conectadas. Ou, vamos lá, mais uma vez, mostrar as permissões. Ou eu posso dizer de uma forma, ó, só para aparecer tudo na tela. Então, eu tenho uma forma absoluta de fazer isso, ou eu tenho uma forma relativa. Eu estou dizendo que no ponto, nesse diretório, barra, nessa barra desse diretório, eu tenho um programa chamado programa, e aí eu também posso executar ele, porque eu tenho uma permissão de execução, ele é um arquivo de texto e ele pode ser interpretado. Então, muita coisa a gente começa a automatizar a partir disso, porque a gente começa a interpretar uma sequência de comandos, e esses comandos eles vão ser entendidos como comandos do sistema operacional mesmo, que vão ser carregados em memória e tal, aquela coisa toda. Ou seja, pessoas, se eu quiser, por exemplo, fazer a criação de 20 e poucos usuários, onde cada um desses usuários vai ter uma pasta pessoal, onde eu preciso entrar em cada uma das contas, fazer algumas operações, que foi o caso que eu criei as contas de usuário de vocês, eu não tenho que fazer isso uma a uma. Então, se eu tenho 10, 20 ou 1000 usuários,
a complexidade é a mesma, porque eu vou fazer isso de uma forma repetitiva. E à medida que a gente for depois ir se ambientando mais no Python, a gente vai ver então essas estruturas de decisão, estruturas de repetição. E no caso de estruturas de repetição, eu poder fazer isso N vezes, quase independente da quantidade de iterações, de rodadas que eu tenho que fazer. Beleza? Então, só para reforçar, então, se eu quiser fazer o meu programa aqui, eu posso fazer várias operações, então eu posso fazer operações várias vezes. E rodar ele, e aí ele vai rodar isso várias vezes, ou se eu quiser, eu posso fazer uma iteração sobre isso. Vamos lá. Então, ao invés de fazer isso, for um x, por exemplo, que é a quantas vezes eu vou fazer isso. Vamos ver se está certo. Meu Deus, eu fiz campeão. Desculpa, gente. É o costume. Então, eu quero fazer aqui para um determinado x que ele assuma os valores 1, 2 e 3. Então, ele vai lá e vai mostrar. Então, ele pode apresentar na tela, por exemplo, echo rodada e vai pegar o valor dessa variável. Deixa eu só ver se o comando está certo, né? Depois eu explico. Agora sim. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma coisa mais simpática. Então, ele vai rodar o comando date, que é nada demais, e depois ele vai fazer uma variável x, tá? Que depois a gente vai ver lá a parte de programação, onde ele vai assumir o valor 1, o valor 2 e o valor 3, como se fossem 3 rodadas. Então, eu até posso colocar aqui rodada, né? Vou colocar a variável aqui dentro de rodada. Então, a variável rodada, né, que é um valor em memória, que pode assumir vários valores, vai assumir o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, e isso vai estar encerrado dentro do do até o done. Então, na rodada número 1, ele vai escrever uma linha em branco, para ficar melhor, mais bonitinho. Depois eu vou escrever rodada tal e vou rodar o time. Aí ele fecha, aí eu vou para a rodada 2 e vou para a rodada 3. Tá? Só para mostrar, gente, mais uma vez, que o que interessa aqui é que a gente consiga ver o potencial que dá para fazer com esse tipo de terminal. A gente não vai fazer muito sobre... A gente não vai fazer muito mexer com scripts, a gente vai fazer mais aí Python mesmo. Mas é coisas assim, tá? Então é ali o que ele vai fazer. Como eu tinha falado, a gente vai rodar isso 3 vezes, né? 1, 2 e 3, onde a gente vai apresentar o date, escrever o date na tela. A gente vai escrever nada, uma linha em branco. Então, essas linhas em branco aqui, ó. Essa e essa, cada uma na sua rodada. Eu vou escrever a rodada e o valor, por isso tem o cifrão aqui. O valor dessa variável rodada, que na primeira rodada vale 1, depois vale 2, vale 3. Então, ó, rodada 1, rodada 2, rodada 3. Eu vou escrever rodada 1 e aí eu vou colocar o uptime para ir variando ao longo do tempo. Então, de novo, eu posso automatizar bastante coisa a partir disso. Então, gente, é o tipo de coisa. A gente está falando com um sistema que está rodando um monte de coisa, tá? É bem complexo, e aí a gente precisa fazer várias operações, e muito provavelmente a gente vai ter que automatizar essas operações, assim como o próprio chatbot. Se eu quero que o chatbot de hora em hora verifique alguma informação e mande para os administradores do Discord quem é que está ou não está conectado. Eu quero, por exemplo, saber se tem alguém usando o chatbot de madrugada e eu quero avisar todo mundo de que não é para o pessoal usar de madrugada, é para ficar dormindo, por exemplo. Eu posso fazer uma rotina, né, que vai verificar, que vai ver quais são as pessoas que estão respondendo mensagem, etc, etc. Então, ou seja, gente, dá para fazer bastante coisa, seja no terminal, ou seja, depois quando a gente for ver lá no Python, ok? Não vou me estender mais aqui, como eu falei, muito mais em relação a isso. É só para mostrar, mais uma vez, assim, o quão poderoso a gente consegue fazer dentro de um terminal, que é aquela dúvida, assim, por que a gente ainda tem que trabalhar através de terminal, sendo que hoje a gente muita coisa faz por interface gráfica, até mesmo por interação por voz. É que ainda é muito poderoso o terminal para fazer em relação a isso.
Certo, pessoas, eu vou avançando agora. Quero só mostrar então a última parte da aula. Só navegar então lá para o System D. Termina o teclado, tá bom. Que é uma coisa que eu já preciso apresentar agora, só para a gente já ir se familiarizando. Então, quando eu estou mostrando o SSH, que é o que eu tinha mostrado da outra vez. Então, aqui está o nosso SSHD, que é onde a gente está conectado. Tanto é que, se você quiser saber onde as pessoas estão conectadas, com W ou RU, eu posso ver que tem o Lucas, Jader, Torresine, Ana, Bruno, Yasmin, Beatriz e Jéssica, que são esses usuários. Aqui tem os IPs de onde eles estão conectados. Ixi, tem pessoa aqui de telefônica, né? 161. Beatriz e Jéssica, qual que é a operadora de vocês? Tá. Nossa, deu rede. Não, é porque a minha também é, tá? Só pra. A minha é 45. Nossa, mas eu não sabia que tinha essa faixa. É interessante. Até se você quiser saber qual é o IP da máquina, só concluindo aqui. Então, se estender pessoas, assim como a gente vai ver com outros programas, muitas vezes a gente vai ter que interagir com eles de alguma forma. Então, no caso, a gente pode ver o System Control. Deixa eu mostrar o System Control Status que fica melhor. Mais simpático, mais limpa a informação. Então, System Control Status, eu quero saber como é que está na hora do boot e ver se está tudo ok. Tá? Eu quero até mostrar. Então, ó, a máquina telear, que ela está em estado degradado, que algum serviço não funcionou direito. Tá? E eu quero já mostrar para vocês, inclusive, isso, que não está funcionando direito. Uma unidade falhou e não tem nenhuma em fila. E aí vocês conseguem ver essa árvore, ó, a árvore de toda a estrutura. Tanto é que tem um user slice. Slice é fatia, tá? Eu pego parte da memória, eu corto parte da memória e deixo alocada para cada um desses usuários para isolar, para que a área da memória, né, em termos de um ataque mais sofisticado, né, de invasão, ele seja dificultado por causa disso. Então vocês podem ter vários desses user slice, onde cada um conectado via SSH vai estar protegendo o sistema. Mas aqui, ó, tem toda a árvore de processos relacionados aos serviços que estão pendurados aqui no sistema. E aí tem vários deles, e algum, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem então SSH, para onde a gente vai se conectar. Tem o cron, que eu acho que eu já tinha comentado com vocês, mas onde a gente consegue agendar tarefas no sistema, se bem que a gente quase não vai usar, a gente vai usar tudo dentro do RBot. A gente tem um de sincronização de relógio, e tem vários outros, tá? De emulação, etc. Mas para nós o que está interessando mais é o SSH, se ele está rodando aqui. Beleza? E aí o SSH, pessoas, onde ele está, tá aqui. O serviço do SSH, só para, eu estou usando o exemplo do SSH porque o nosso serviço vai ser muito parecido com ele em termos de configuração. Ou seja, eu posso saber exatamente como está rodando. Opa, minha tecla C está com problema. Então, para a gente poder se conectar ao servidor, gente, este serviço tem que estar rodando. Se ele não estiver rodando, a gente vai ter problema, tá? Não esqueça que a gente tem um serviço com defeito aqui, tá? Aqui o SSH está rodando, tem o nome do executável, tem memória, etc. Mas o mais importante é isso aqui. Ele está rodando, está operacional e a gente está conseguindo trabalhar. Mas o serviço que deu falha, justamente, tá? Eu estava olhando agora até pouco, mas então a gente não precisa se preocupar muito, é Network Service. Ó, o serviço que está com problema é justamente o de rede, o de configuração de rede, porque essa máquina virtual ela não configura através de DHCP, de algum serviço em rede que vai prover essas informações. Essa máquina virtual, o pessoal da TI injeta os dados de rede diretamente ali através de scripts, né, que é o Cloud Config, o Cloud Init, onde vai injetar esses valores de rede para que a máquina, na hora de ligar, ela já esteja com toda a configuração, porque daí eles conseguem administrar. Ou seja, pessoas, essas informações de rede, deixa eu só limpar o terminal, peraí, bem. Essas informações de rede, na verdade, elas estão aqui. Eu tenho, então, duas interfaces, que é a interface de loopback e a interface de Ethernet.
Loopback, né, que é a rede da própria, é a rede interna do próprio equipamento, por isso que ela vai estar na faixa 127.001/8. Alguma coisa eu já vou começar a apresentar conceitos de rede aqui, mas como eu falei, pessoas, se vocês virem cálculo de máscara, de classes, IPv4, IPv6 com, acho que é com o Guilherme, né? Se vocês foram com ele, bacana, senão a gente olha aqui na matéria de ARC. E eu tenho uma interface Ethernet que é da minha rede local, e esse é o IP da minha máquina. Como eu falei para vocês, isso não é uma configuração genérica que a gente usa normalmente quando vai trabalhar com estações de trabalho, né, de DHCP, que a máquina liga, pega o IP da rede. Aqui não, aqui o pessoal da TI injeta os dados direto, e por isso está a informação 91.36.848/27. E 27 é máscara, e por isso que a gente estava fazendo aqueles exercícios de cálculo de máscara, para que a gente pudesse entender qual é o tamanho dessa rede. Então, se o IPv4 tem 32 bits, então eu tenho o máximo de 32, 32 menos 27 dá 5, 2 na 5, 32. Então, é uma rede de até 32 máquinas, tá? Mas, gente, por isso que eu tô dizendo, muita coisa a gente vai ver lá na frente, porque essas primeiras aulas são mais de apresentação, mostrar um script, mostrar o poder de um script, mostrar a configuração de rede. Eu até posso mostrar a configuração de IPv6, quem quiser pode se conectar nessa máquina usando IPv6. Pessoal da NeoRede, tá? Então Jéssica, Beatriz, eu não vai ter como acessar, mas quem tiver vivo, pessoal, acho que quem é da faixa do 189 ali, ó, quem é da faixa do 189, eu acredito, né? Lucas, Ana, Bruno e talvez até a própria Yasmin, vocês tenham. Jader, acho que não. Jader tem uma faixa nova aqui. Eu acho que é NeoRede também, né? Confirme aí, por favor. O pessoal que tiver mais, tá? Tem PVC, sabe? Tá, tá. Porque quem quiser, a gente também pode se conectar via IPv6. Mas como eu disse, eu sou NeoRede, não tenho, tá? Só para ilustrar. Então, mais uma vez, ó. Address show, tá? Ou para quem quiser só IP-4A. E também vai ter a rota. E também a parte de rede e a parte de rota. Então são várias informações de rede, como eu estou falando para vocês, essa configuração foi injetada dentro do sistema. Então, ó, a rede TH0, 91.36.848, e a rota padrão, é o nosso roteador, né, o roteador de borda, que é 91.36.862. Já se eu estiver olhando o IP, né, o IP address, eu tenho... Ah, legal, já bom saber. Porque se quiser, para nós não vai fazer diferença, tá? Mas eu acho sempre bom ir reforçando o uso de IPv6, tá, gente? Imagina vocês, eu acho que eu devo mostrar as RFCs, os documentos técnicos, mas a especificação do IPv6, a primeira especificação é de 1998. Gente, faz muito tempo. A gente tem que adotar o IPv6 e ponto final. Eu, quando eu estava usando o telefone, que eu miguei para a Neo Rede, eu fiquei, assim, triste. A verdade é essa, que até hoje a gente tem operadoras, e a Neo Rede é muito boa, desculpa, microfone. A gente tem operadoras muito boas, a Neo Rede, eu estou realmente feliz, tá, satisfeito com o serviço, mas eu estou falando em 2021 e até hoje a gente não tem PV6 na borda. É complicado, gente. A gente tem que acelerar. Enfim, vamos trabalhar. Então, se vocês quiserem, tem o PV6 e aí tem. Oi, pode falar. Oi, pode falar. Tu, tu tá usando ping 6, o comando certo? Dependendo do sistema, ele faz diferença. No Windows eu acho que é o mesmo comando, né? Não, mas pera aí que eu vou até anotar isso porque ela tem que responder, tá? Só não sei se eu falei isso pra vocês, mas ping e tudo isso relacionado a esse MP do IPv6 tem que estar liberado. Deixa eu anotar aqui, gente, pera aí. Ela tem que responder, tá? Ela não pode ficar sem. Pera aí.
Uhum. Qualquer coisa tenta fazer um SSH direto, mas tem que responder ping. E tu consegue navegar IPv6 normal, sabe? Qualquer coisa acessa. Tá, eu ia dizer pra tu acessar o ipv6.br só pra confirmar que tu tem. Já foi? Vamos ver, eu vou ver com o pessoal do TI. Eu não tenho mais as. Eu tava trabalhando com eles até o ano passado. É isso mesmo, fechou. Isso aí. Não sei por que não tá respondendo, tá? Mas é o final 48, é esse mesmo, né? 100/64. Assim? Esse mesmo. Bonito. Botou aqui. Ah, eu acho que eles só liberaram. Pode ser isso. Eles só devem ter liberado o firewall do IPv4. Eu vou ver se eles liberaram o IPv6. Eu vejo sim, pode deixar. Obrigado pelo aviso. Tá, gente, continuando. Então, IPv4, IPv6, toda essa configuração, ela vai estar aqui no sistema, como eu falei lá, do CloudNet, e o SSH rodando, serviço, etc. Então, o que a gente provavelmente vai fazer é colocar o nosso arquivo, o nosso script, para configurar, para rodar, para serviços, assim. Pessoas de hoje, assim, de apresentação, o que eu quero que fique claro? Mais ou menos um resumo, estou cuidando do relógio ali. Primeira coisa, que a gente consiga ver o sistema como um labirinto ou uma árvore onde a gente possa fazer a navegação. A gente pode fazer a navegação de uma forma absoluta, a gente pode fazer isso de uma forma relativa, e a ideia é que a gente consiga sempre chegar no mesmo lugar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham isso em mente. A segunda coisa que eu quero é que desses vários aqui, a gente vai estar trabalhando com o SystemD, onde a gente vai transformar um script, que vai ser nosso, um programa que a gente vai rodar. Então, a gente tem que dar para ele alguma permissão de execução. Então, ó, programa. A gente tem que dizer que ele é um programa a ser interpretado, que ele vai ter permissão de execução. A gente vai botar lá no systemd, né? Deixa eu caminhar até lá. E a gente vai fazer alguma coisa equivalente ao SSHD, alguma coisa muito próxima disso. Então, o nosso script com permissão de execução, ele vai ser carregado justo ao systemd, de forma que a gente consiga ver ele como um serviço dentro do sistema operacional, e aí ele vai ficar rodando, e aí o systemd se encarrega de, toda vez que o serviço falhar, ele garantir que o serviço vai voltar a operar. Então tá lá rodando o chatbot deu algum problema, falhou a aplicação travou, a gente configurou errado, então ó, ele vai matar esse processo, criar um outro processo, né? Ou seja, vai parar de executar um programa, vai passar a executar um programa novo, com o mesmo conteúdo, e aí o chatbot, de forma que a gente esteja com ele sempre rodando, como se fosse mais um serviço no sistema, para que a gente possa vir aqui no Discord, vir aqui no canal de bots e poder conversar direto com ele. Então, alguma coisa a gente vai fazer no terminal, alguma coisa a gente vai fazer no Discord, e depois a gente vai ficar saltando de lá para cá. Beleza, pessoas? Como eu tinha falado com vocês, a gente está entrando na terceira semana. Essa parte de sistemas, então, aos poucos a gente vai colocar alguns comandos, vai começar a trabalhar em relação a isso. Em Arc, eu acho que eu vou fazer sempre uma aula teórica e duas práticas. Então, esse é o formato aqui, né? Eu estou gravando com o terminal e eu aqui no canto, tá? E só ver com vocês. Desculpa, eu vou testar o Twitch para ver se funciona melhor a qualidade, se fica melhor a transmissão, se fica melhor o processamento aqui na minha máquina, porque ela processa muito com OBS. Vamos ver se melhora, piora, não sei, vou testar aí. Mas qualquer coisa eu vou mandando vocês alinhados. E aí, pessoal, se vocês quiserem, eu já posso começar essa semana passar algumas pequenas tarefas, lista de exercícios
de alguns comandos que eu mostrei, alguns comandos até que eu não mostrei, porque eu não quero que vocês decorem comandos, eu quero que vocês peguem um problema que vocês conseguem achar facilmente na internet, uma solução, mas que vocês consigam, criar um arquivo, bota permissão, faz um script, isso e aquilo, que vocês consigam navegar e procurar e achar uma informação. E se for o caso, eu até posso colocar, para resolver esse problema, eu acho, né, porque às vezes não tem uma solução só, mas esses programas, esse, conseguem resolver o caso de vocês. O que vocês acham? Pode ser assim, passar a lista? Por enquanto não é para valer nota, é só para exercitar. Mas se vocês entendem que a nota é um bom motivador, daí a gente conversa depois. Beleza, pessoas? Mas a ideia é passar tarefas para vocês irem executando e exercitando, já que a máquina fica ligada para vocês 24/7. Pode ser assim? Sim, pessoas. Sim, não. Boa ideia, má ideia. Vou assumir o silêncio como sim, tá? Beleza, pessoas? Então, por hoje é só, tá? Já chegamos ali nas 9 horas. E aí, próxima aula, eu acho que a gente ainda vai estar trabalhando por aqui em modo terminal, que a gente vai ver parte de rede, conectividade, eu vou ver o IPv6, já para a gente poder fazer assim, ping, comando já de conectividade, ver a, a relação entre rede e sistema, já começar a executar pelo menos um Python, instalar o Python, né? Vou instalar junto com vocês, fazer um script em Python. Assim que eu vou fazer um script em Shell Script, né? Com Bash aqui. Próxima aula já fazer com Python, a gente executar um pouco de Python, ou seja, já começar a ir mesclando conceitos de sistema operacional já aplicar para o nosso problema, ok? Gente, por hoje é só. Obrigado. E bom dia a todos. Se alguém tiver dúvida, pode ficar online, mas vou até parar a gravação aqui, que hoje fechou.